Continuando a nossa explicação, nós temos essa vidraria que é o balão volumétrico. Como todas as vidrarias volumétricas, nós temos uma única marcação, e nessa única marcação era específica de cada balão. Nesse caso, nós temos um balão de 500 ml. Então, quando você quer uma precisão maior, né? Porque quando você pega 500 ml num becker, numa proveta, você não tem tanta precisão. Quando você quer bastante precisão, você usa uma vidraria volumétrica. Então, fazendo aqui a transferência, nós vamos ter o mesmo princípio de transferência. Nós vamos até a marcação agora eu vou terminar de transferir, vou fazer a transferência agora para o Niemeyer, vou fazer aqui água com um bastão de vidro. Repara que o bastão de vidro ele vai direcionar essa transferência para evitar que projete para fora. Então, aqui nós temos o mesmo princípio. Não sei se vocês conseguem reparar com a câmera, mas passou um pouquinho. Se passou, você descarta, ou se for possível, você devolve para o frasco de origem. Se não for possível, você descarta até que se atinja. Então, o volume final é até ideal que você faça na altura dos olhos, né? Você vai fazendo preenchimento até um determinado ponto. Quando chegar no finalzinho, você traz para a altura dos olhos e vai fazendo a transferência aqui, ó, para ter um contato melhor. Então vou trazer mais próximo aqui na câmera. O princípio aqui é o mesmo, nós temos uma única marcação e a gente precisa fazer a leitura, né? A marcação desse menisco ele precisa estar tangenciando essa marca. Quando nós temos esses frascos de boca mais larga, né, essas vidrarias mais largas, o menisco ele não fica tão notável quanto nas vidrarias menores, como por exemplo a bureta e a pipeta, mas a gente consegue notar também esse formato de parábola. Muito bem. Nós temos essa vidraria que nós chamamos de funil de separação. Isso aqui também pode ser chamado de funil de Bromo, mas é mais comum, funil de decantação. Tá certo? A ideia aqui é quando nós temos, por exemplo, uma mistura de água e óleo, ou uma fase aquosa e uma fase oleosa. Eu vou transferir um pouco desse líquido para cá. Repara que ele tem esse formato, né, esse cônico invertido, e tem uma torneira aqui embaixo, que é uma válvula. Então a ideia é a gente deixar aqui, por exemplo, emulsões, né? Emulsões é quando a gente tem mistura de fase aquosa e fase orgânica, fase aquosa, fase oleosa. Vou fazer uma mistura aqui de certa forma forçada, né? A gente sabe que o óleo ele tem uma densidade menor do que a da água, então por isso ele fica em cima. Ok? Então repara aqui que nós temos aqui embaixo essa solução azul, que é uma solução de sulfato de cobre, e na parte de cima nós temos óleo de soja. Ok? Quando nós temos uma mistura que não está assim, bem separada, né? Fica uma emulsão, a gente deixa esse sistema parado até que ele fique completamente separado. A gente vai deixando que a ação da gravidade faça a separação de fases. E depois que está bem separado, nós vamos colher as fases com o auxílio dessa válvula. Então,
depois que separou, é claro que aqui eu não fiz, né, uma emulsão, eu já coloquei separado para adiantar o processo. Então, digamos que isso aqui estava em formato de emulsão, separou com o tempo e agora eu vou abrir aqui a válvula e fazer o escoamento para separar somente a fase aquosa. Lembrando, o erro que eu cometi aqui foi até importante. Ele não pode estar tampado para fazer o escoamento. Então, repara que ele precisa estar destampado para que haja escoamento. Então, ó, você separa, ó, visualmente, tá legal? Você vai vendo que vai sendo separado até o limite. Quando vai se aproximando do fim, você vai diminuindo o fluxo até que você faça o corte e não deixe passar. Então, se a gente tivesse uma emulsão, nós separaríamos a fase oleosa da fase aquosa, tá bom? Em laboratórios farmacêuticos se usa esse termo, fase oleosa. Em laboratórios químicos, nós utilizamos o termo fase orgânica, tá legal? Mais uma vidraria, nós temos aqui o tubo de ensaio. O tubo de ensaio é uma vidraria muito comum quando a gente precisa fazer ensaios em pequena escala. Então, você não quer gastar muito reagente, não quer gastar muita matéria-prima. Então, você adiciona os componentes, né, que você quer misturar, que você quer ver alguma propriedade, alguma reação química em um tubo desse, e você observa visualmente, aqui na altura dos olhos, se há transformação. Ok? Nós temos aqui também um becker plástico. É muito comum becker de vidro, certo? Igual eu mostrei para vocês. E nós também temos beckers plásticos, que obedecem desde o princípio. Tem uma escala que não é tão precisa. Nessa boca redonda você tem essa parte para fora, que a gente chama de virola, que é ideal para a gente fazer a transferência de líquidos. Se não me falha a memória, o material aqui é o teflon, tá bom? Que ele é bastante inerte e não vai tender a reagir com os materiais, alguns líquidos que nós colocarmos aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui. Ok. Para materiais sólidos, nós costumamos usar o vidro de relógio. O vidro de relógio é esse material aqui. Ele tem esse formato meio elíptico, né? Como se fosse, imagina uma esfera, um corte em uma esfera. Ele tem esse formato que vai servir basicamente para você pegar o material sólido, né? Que eu tenho um reagente químico, o sulfato de cobre 2. Você pode usar ele, por exemplo, em cima de uma balança para poder fazer a pesagem, né? Aqui você vai ver. Você vai ter, por exemplo, não sei se vocês conseguem ver se está bem focado, mas basicamente para você reter materiais sólidos. Para transferir materiais sólidos, sobretudo pós, granulados, nós utilizamos a espátula. Então, se eu quero tirar uma matéria-prima, se eu quero tirar um reagente de um recipiente, eu uso uma espátula, normalmente ela é feita de alumínio, tá bom? Para transferir para um outro recipiente, para um outro aparato. Em laboratórios farmacêuticos, sobretudo laboratórios de manipulação, essa vidraria aqui é muito comum. Esse aqui é o cálice, ok? Esse cálice aqui, no caso, não é graduado. A gente tem cálices que são graduados. Esse aqui é o caso de um cálice que tem a graduação, já está bem apagado. Aqui a gente prefere esse cálice aqui quando a gente tem líquidos um pouco mais viscosos, tá legal? Para não ficar tão difícil de fazer a transferência depois. Ainda se tratando de transferência de líquidos,
Nós apresentamos as pipetas, mas também nós temos pipetas de plástico. A gente falou de pipetas de vidro. Essas pipetas de plástico, né, também são conhecidas como conta-gotas. Você tem o mesmo princípio, só que você aperta ela, né, para poder fazer a transferência. Você faz a sucção. Ela tem uma escala aqui, né, também é graduada, e você pressiona para poder fazer a transferência. E temos também a chamada pipeta Pasteur. Onde está a pipeta Pasteur? Aqui. Tá bom? Ela tem esse formato. Geralmente nós utilizamos essas pipetas quando nós temos materiais que possuem alto risco de contaminação cruzada, e aí a gente precisa usar pipetas descartáveis. Então a pipeta Pasteur é descartável. Nós usamos normalmente uma borrachinha de conta-gotas para poder fazer essa transferência. Então a gente acopla aqui, certo? Normalmente a gente faz essas transferências contando gota a gota essas transferências, ok? Então essas pipetas aqui são especiais para materiais estéreis. Essa pipeta é chamada de pipeta Pasteur. Nós temos aqui essa vidraria que nós chamamos de placa de Petri. A placa de Petri é extremamente utilizada na área de microbiologia. Normalmente você trabalha aqui, você coloca algum nutriente, pode ser, por exemplo, o agar nutriente, muito comum, e você pode colocar aqui, seria uma bactéria, e fazer aqui uma cultura para poder observar visualmente o crescimento bacteriano. Então, isso aqui é muito utilizado em laboratórios de microbiologia. Nós temos esse instrumento aqui, que é chamado de densímetro. A ideia dele é mensurar a densidade de um líquido. Então, a gente trabalha geralmente dentro de uma proveta. A gente preenche uma proveta, a gente mergulha esse densímetro e aí ele fica flutuando. Nesse densímetro nós temos uma graduação, e essa graduação vai nos dar o valor de densidade. Lembrando que densidade é uma propriedade que depende diretamente da temperatura. Então, quando você faz a leitura de uma densidade usando um instrumento como esse, você precisa levar em consideração a temperatura do laboratório, porque a leitura que você faz aqui é específica para 20/4 graus Celsius e você precisa fazer uma correção se você estiver com uma temperatura diferente. Nós temos nesse caso aqui um termômetro de mercúrio. Inclusive os termômetros, né, eles apresentam esse material que é tóxico aqui dentro, né, o mercúrio. Eles tendem a ser substituídos por materiais eletrônicos, por exemplo, os termopáreos, que eles fazem leitura utilizando metais, né? E a gente consegue ver a temperatura por um display, algo eletrônico bem versátil, mas que no dia a dia, em laboratórios, a gente ainda continua usando muitas das vezes os termômetros de mercúrio, tá legal? Então, esse aqui é um termômetro de mercúrio. E eu acho que por hoje é só. Nós vamos ter umas próximas aulas para mostrar o funcionamento de outros materiais. Por exemplo, o bico de Bunsen, que está aqui acoplado à saída de gás. Depois eu vou mostrar para vocês como funciona a abertura do gás, como a gente inicia a propagação aqui da chama nesse bico de Bunsen. Tudo que a gente pode usar para poder nos ajudar. Nós temos, por exemplo, o tripé, a tela de amianto, que ela fica aqui em cima, para nós realizarmos aquecimento. Então, na próxima aula eu vou trazer esse conteúdo para vocês. Também alguns outros instrumentos que a gente pode utilizar acoplado a um suporte, que a gente chama de suporte universal. Nós temos a argola, nós temos a garra, nós temos essa pinça aqui para poder manipular materiais que estão aquecidos, para a gente não tocar diretamente. Então, na próxima aula eu vou trazer isso aqui para vocês. Vou trazer também alguns materiais que nós utilizamos no laboratório de Química Orgânica. Esse aqui é o famoso tubo de Thierry.
que nós usamos geralmente na prática de determinação de ponto de fusão de sólidos orgânicos. A gente acopla aqui um termômetro, insere dentro de um banho de óleo, é uma prática bem interessante. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o tubo de Stereo, sobre a unha, que a gente pode acoplar na saída de condensadores, e todo esse conteúdo eu vou trazer para vocês na próxima aula. Então, foi apenas a primeira aula, a aula em formato de vídeo, para substituir as aulas práticas que nós não podemos fazer nesse momento de pandemia. Espero que todos vocês tenham gostado e que essa aula possa trazer alguma contribuição na formação de vocês.